Olá pessoal, bom dia aqui com vocês. Atendendo a necessidade de algumas pessoas que pediram para a gente fazer como se passo a passo, como fazer o cenário, então eu pedi ajuda aqui do meu filho para a gente poder conseguir fazer um pouco mais rápido e o vídeo não ficar tão longo. Então ele vai fazer aqui a casa, né? Uma casa cenário de papelão simples, com papelão. Então olha só, é importante ver esse detalhe. A gente vai fazer menor, do tamanho da escala de uma boneca, mas você pode usar a mesma ideia para fazer tamanho maior, que pode ser usado na classe. Então a gente vai dividir aqui, não ao meio, porque a primeira parte vamos usar para construir uma casa meio que simples, né, da época bíblica, e do outro lado a gente vai fazer um templo. Então, fácil, é só marcar se você precisar, mais ou menos onde você precisa cortar. Não precisa ser super reto, porque as casas eram feitas de adobe. Isso é um processo feito à mão. Então a gente vai e corta. É essencial que o papelão esteja com o veio, ou grão, não sei como é chamado em português especificamente, mas o veio aqui ele precisa estar na vertical, porque você vai querer dobrar ele, e tentar dobrar papelão contrário a isso é muito complicado e perde a força do papelão dele ficar em pé. E isso é essencial principalmente se você estiver fazendo para tamanhos maiores, como usados na classe. Cortado isso, aí você vai começar a imaginar. Aqui a gente pode fazer o lado exterior, né, de uma casa, e também o lado interior. Você pode dividir ela no meio, assim como a gente fez, se tem uma quina, ou você divide ela em três, né? Nesse caso o papelão já estava dobrado, então a gente faz ela como se fosse a quina. E é bem simples. Pro topo, a gente já imagina como seria um terraço da época. A gente pode fazer tanto abaulado ou meio assim côncavo. Vamos fazer esse aqui côncavo. Então a gente pode desenhar, se você precisar, livre mesmo, você faz mais ou menos assim. Que é o formato que tinha nas casas. Fez desse lado, fez do outro. Elas tinham essas esquinas. Você vê isso muito em ilustração da época, esse tipo de desenho. Então se você quiser pesquisar mais, procure ilustração de tempo bíblico, que provavelmente você vai achar. Muito cuidado, você corta isso, não faça como eu estou fazendo, contra a sua perna, porque segurança sempre em primeiro lugar. E aí você corta, não põe a sua mão na frente, e é isso. Então aqui você tem uma casa com seus terraços. Aí o próximo passo seria pintar. Para pintar, você pode marcar. Eu pessoalmente não desenho, mas é porque a gente tem a facilidade de desenhar e pintar sem planejar. Mas para você, como que você vai fazer o desenho? Se você tiver mais dificuldade, você faz uma porta aqui, ó, como se fosse, se estiver fazendo um retângulo, né? Pode ser uma porta. E aí você faz um arco. Eles tinham costume de fazer arcos, ou eles tinham um pedaço de madeira aqui, né? Um tronco maior em cima. Nesse caso vamos fazer arco. As paredes eram bem grossas, tá? Na época. Então você deixa também um desenho aqui de um dos lados, você faz isso daqui. Isso daqui vai ser a grossura da parede. Qual lado que você põe? Simples. Tem a ver com perspectiva. Deixa eu só me enxergar que eu tô do lado certo aqui. É, isso mesmo. Pro lado, você tem a quina aqui, está do lado exterior. Você tem a quina, o lado da porta que vai aparecer aqui a estrutura vai ser para esse lado da quina, tá? Então, pro lado de fora da quina onde vai aparecer. Não faça a estrutura aqui porque não faz sentido. Tá errada a perspectiva. Se você quiser que a casa tenha aquele sentimento de profundidade, você tem que ter essas noções simples. Aí desse lado a gente vai fazer uma janela simples. Mesma ideia, só que em vez de começar de baixo, a gente faz aqui do meio. Tipo um retângulo. E aí faz o círculo. E aí, como a gente aprendeu aqui que a perspectiva vai pro lado de fora da quina, a gente faz ela aqui. Assim. E sobe aqui. É isso, agora é só pintar.
Vamos lá, Pra então? pintar, a primeira coisa que você faz é o vão escuro. Tá? A gente tem aqui a tinta preta. Você vai pegar, você não precisa usar a cor que a gente está usando, você pode se liberar, usar o que você tiver. O importante é que você tenha contraste nas cores. Então você pega a cor mais escura que você tiver, no caso a gente está usando preto. Quanto mais escuro, mais profundidade vai ter. Se você usar um roxo escuro, pode funcionar também. Só que lógico, sombra plena mesmo, normalmente é preto. Se você tiver preto, use preto. Pode usar marrom também. Tá, a gente vai pegar aqui pincel, tinta acrílica ou látex e pinta toda essa parte, com exceção desse daqui, da perspectiva. Isso não vai ser preto. Pinta bem. Não precisa usar da tinta mais cara necessariamente, mas é lógico, se você usar um produto que é mais caro, a tinta mais cara tem a tendência de ter mais pigmento, por isso que ela é mais cara. Então você não vai ter que talvez fazer mais queima de mão, ou vai ficar mais uniforme. Mas de novo, porque a gente está retratando uma casa antiga, feita à mão, eu acho que fica bem a textura mais rupreste mesmo, né? Tá, pintou aqui, ó, você já tem uma casa aqui com uma ideia. Se separasse aqui tava quase que bom já. Mas a gente vai Um passo a mais. passo a né? mais, é. Isso. Que cor que a gente vai fazer essa casa? Vamos fazer uma cor clara. Eles iam ser alguma cor que tem a Marrom ver com claro, com branco? Pode ser um branco. Normalmente é pro bege e pro branco, porque é o que eles usavam, era argila branca. Então vamos usar marrom e branco. A gente põe um pouquinho de marrom e um pouco de amarelo também. Seria importante. Que aí chega perto do siena, não? É, como se fosse um... O interessante é que eu vi que você pôs água. Essa água aí é para ficar uma pintura mais aguada? Só para deslizar mais, a tinta tava um pouco mais grossa. Aham. Claro que se você usar a tinta mais grossa, ela cobre melhor. Só que eu acho que na hora da pintura é mais fácil quando você tem uma tinta que tá numa consistência assim de... Ok. Não é aguada, mas é difícil de explicar. É uma consistência que desliza bem com o pincel. Eu lembro que você sempre fala assim que às vezes você pode fazer washable, né? Sim, às vezes você pode deixar bem claro, mas quando você quer fazer em inglês se chama glaze. Em português eu não tenho certeza qual é o termo exato, mas é como se fosse um tingimento, né, superficial semi-transparente que causa com que você tenha diferentes tons de cores sobrepostos um ao outro. Aí você fez essa cor aqui, ó, você pegou mais branco, um pouquinho de amarelo e um toque só de marrom, chegou num bege. Logo que você quer que seja um bege mais claro do que o papelão, senão pra que você tá pintando, né? Anyway. Mas se quiser, se não tem dinheiro, pode deixar só no papelão. Pode deixar no papelão, Marca não tem só problema. as paredes. Se você tá deixando só no papelão, a única coisa que você vai fazer é nessa parte aqui, você vai fazer uma cor diferente. E aí eu vou ensinar como é que faz. Agora você vai ter que escolher qual lado da sombra. De novo, você não precisa fazer tão rebuscado assim, você pode fazer mais simples. Como as minhas pinturas, tem ok? os exemplos mais simples, se você achar que é mais confortável pra você. Só que aqui eu tô ensinando como é que faz com o efeito de perspectiva de ilusão de ótica. Gente, hoje é um privilégio. Você tem que escolher da onde que vem a luz. Se a luz tá vindo desse lado, tem que tudo bater pra ficar certo, tá? Então essa face aqui, se a luz tá vindo desse lado, vai ser mais clara. Então vamos fazer isso. A gente vai e pinta aqui. A pintura, você pode jogar um pouquinho de água aqui pra ela ficar meio semi-transparente com... Vou trocar água, ok? Troca rápido lá. Enquanto isso eu vou jogando. E você joga meio misturado, assim. Você não deixa tudo uniforme, não, porque é mais interessante quando você vê umas texturas que vão se sobrepondo, fica com mais cara, assim, de... Tanto feito à mão, né, referente ao fato da casa ser, quanto tem mais harmonia também, visual. Aqui, você percebeu, eu tô meio que deixando tudo na mesma direção, tá? Isso ajuda também a criar uma harmonia. Então eu tô meio que pintando na vertical, tendo cuidado aqui dessa quina, de ter um pouco mais de nitidez nessa quina aqui.
Pra você realmente ver o corte aqui. Tá, aí vai pintando, sem muito segredo. Vamos jogar um pouquinho de água aqui pra dar o que a gente chama de glaze em inglês. Outro truque, esse aqui já é um truque mais pro, né, mais profissional. Se você quiser que a quina venha pra frente mais, você vai deixar mais opaco aqui com branco, e aí vai trazendo transparência ou uma cor um pouco mais escura do que o branco aqui, à medida que vai vindo para esse lado, tá? Isso daqui é um pulo do gato. Ai, esse pulo do gato você não me ensinou. Por isso que as minhas pinturas ficam tudo como vocês veem. Eu sempre falo pra vocês, É uma não diferença sou artista. pequena, mas é... Vocês estão vendo aqui, parece que eu tô fazendo uma lambança, né? Assim, quem tem a tendência de achar que tudo tem que ser perfeitinho, bonitinho, blá blá blá, vai ficar horrorizado. Mas isso daqui, quando você vê no total, no geral, no final, faz toda a diferença. Então, sem medo, só... O importante é, de novo, ter essa unidade aqui do movimento. Isso é o que causa mais o negócio ficar bonito. É ter essa unidade. Se eu começar a pintar tudo louco, aí ele já... Não fala muito do louco não, porque os meus são tudo Não, louco. pode também, pode. Chega numa estética diferente. Só que, se você quiser mais harmonia na estética, esse daqui é um truque que você pode estar usando. Tá, aí terminou aqui esse lado. Só de mais branco aqui. Ok. Porque precisa ter uma transição um pouco mais gradual entre um e outro aqui. Branco, parte de cima. chegando. Ixi. Tá. Aí já aproveitando, como esse é o lado da luz, como a gente falou aqui, essa face vai ser mais escura, tá? Porque a luz bate aqui, mas ela não pega essa face. Só que ela vai pegar essa facezinha, essa faceta aqui. Então você já tá usando essa mesma cor, aproveita e pinta aqui. Você vai pintar claro. E aí, em cima, você joga um pouco mais escuro aqui. Ó. Joga um pouco mais de marrom. E aí joga esse finalzinho aqui, ó. Você pode usar um pincel menor. Aqui eu gosto de usar pincel grande assim. Mas pode ir com mais controle, se você precisar. Aí deu uma sombra. É um truquezinho. E o truque desse lado? Esse lado aqui vai ser o correspondente a essa cor, basicamente. Ok. Tá, o lado que você escolhe o sol ou a luz para vir, é importante, se você está fazendo mais que uma casa, de você escolher o mesmo lado e sempre fazer aquele lado. Porque aí todas, quando você pôr num cenário, todas vão dar certo. Se você tiver luzes conflitantes, não vai ter a perspectiva, não vai ter a ilusão de ótica acontecendo. Não tem problema, de novo, você pode fazer uma coisa mais clara, um pouco mais simples nesse sentido. É um estilo, é uma estética. Só que se você tá querendo mais ilusão na pintura, eu tô aqui pra mostrar. Ok. Ai. Muito obrigada. Tá, o outro lado a gente vai fazer mais escuro aqui. Um tom meio que parecido com o do papelão. Talvez um pouquinho mais claro. Ok. Que vai ser o tom do outro lado da janela, que seria o tom de sombra. Outros truques para poder deixar uma cor mais escura, além de usar preto. Porque às vezes usar preto direto deixa as cores tudo muito cinza, muito morta. Você às vezes quer adicionar um pouco de azul ou roxo, dependendo das cores que você está usando. Não, para fazer essa cor, para misturar essa cor aqui, entendeu? Nesse caso, a porta ela tá aberta, né? Porque a gente não pintou uma porta de madeira. A gente poderia ter pintado. Só que aqui eu tô fazendo do jeito mais simples. Sim. Que é a porta aberta. O importante é que o efeito vai ficar bem 10 com a boneca, entendeu? Com os bonecos, quando você põe. Isso. E dá o efeito bem legal. Aí aqui você escurece de novo um pouco mais. Eu tô usando preto, que de novo, como eu falei, não é o mais indicado pra harmonia de cores. Só que não se preocupe com isso também, porque isso daqui eu acho que eu já tô complicando demais. Por favor, não complica demais. Pode usar preto se quiser. Mas se você usar azul, aqui é o segredo. Usou azul, roxo, misturando com amarelo,
ele vai dar uma harmonia muito mais bonita. Pessoal, deixa nos comentários aí se vocês querem que ele faça mais algumas dicas dessa pra gente, né? Se vocês escreverem, de repente ele me ajuda, né? Vamos ver. Fazendo mais cenários. Mostrando os pulos do gato. Tá. Ok, aqui você misturou o quê? É a mesma cor, mais ou menos, que a gente tá usando lá. Ok. Ela vai ser uma cor meio bege. De novo, mesma ideia de pintar meio louco, Se pintasse assim. a mesma cor, não ficaria bom? A branca, perde o conceito Entendi, da ilusão. Mas você pode fazer, fica um pouco mais achatado, né? Fica chapadão, mas mesmo Isso. se a pessoa tem dificuldade Assim- de fazer assim, Sim. que faça chapada. A não senhora que fez faça. umas outras casas lá que elas estão mais na mesma cor, assim. Só que o bom é que a senhora usou cores mais vivas. Então, se você vai fazer uma coisa mais achatada, eu indico pegar cores mais vivas, porque, Aham, tipo, um amarelo um pouco mais forte, um azul mais forte, porque aí não fica uma coisa aham, sem graça, entendeu? Ele tem uma graça pela cor. aham. Então, depende do aspecto que você escolher usar. Então é isso, a gente pinta aqui. Mas, gente, vocês viram que não é tão difícil. É possível de fazer e deixar mais um ambiente para as crianças bem 10. Isso aqui, ó, muda. Tá, Escolha. olha, eu não tô gostando muito desse preto aqui. Porque ele tá deixando cinza, a gente precisa pôr um azul. Tá, então eu tô Ah, ok. saindo do script. Ah, ok. Por um Vai pouquinho de adicionar azul. o azul, né? Lembra que esse azul meu, ele é meio claro, né? Eu vou ver Essa- qual cor fica. Um tom mais esverdeado. Tá. É um cinza mais estranho, só que ele tá um pouco escuro demais. A gente precisa de vermelho também. Uau, uau. Ai, agora entrou a parte da arte aí complica mais o meio de campo, Esse né? vermelho está novo. Oh, eu peguei esse ali, ó, esse ali. Eu já... Esse vermelho não é o melhor. mas É, tudo esse bem. vermelho é o Ele pigmentação. tá meio não é rosado. boa. Aí se vira aqui no que tem. É pra chegar num tom que tem um pouco de roxo nele. É um cinza mais arroxeado. Eu acho que eu sou Aí... daltônica, eu não consigo ver essa Não, eu não acho que a diferença. senhora é, não. Porque se a senhora fosse, provavelmente eu ia ser. É? Porque a genética, quando a mãe é daltônica, o filho quase que 100% é É? daltônico. Ai, então eu sou atrapalhada. É assim que funciona. Mas, não tem a ver com ser daltônico. Tem a ver... Isso daqui realmente, o que eu tô falando aqui é algo que é necessário estudo em arte para poder ter essa distinção. Mas se você pegar assim as dicas, talvez você chegue em algo parecido também. Quando eu vejo você pintando lá no seu canal de pintura, eu fico assim, ai, também quero fazer um dia eu faço. Mas como você, Não, mãe, mas tem que pintar, tem que se expressar, não tem regras para isso não. não, eu sempre falo com o pessoal, olha, não deixa ser limitado, entendeu? Porque não Não. sabe fazer, não vai preparar alguma coisa. Exato, não tem nada de errado se ficar um pouco mais chapado ou com outra. Você tem que encontrar o estilo que você gosta, entendeu? Isso que é o Ou mais que importante. você sabe fazer. Ou que você sabe fazer, é verdade. É mais importante você fazer do que você ficar se tolhendo e nunca fazer. Uhum. Isso com certeza. O que eu tô falando são, de novo, truques assim mais profissionais que você tá querendo conhecer. Eu não tô escondendo aqui o leite. A gente tá mostrando pulos do gato. É. Ó, aqui eu joguei um pouquinho mais de roxo. Porque faz um pouco de diferença. Tem uns cenários que tem nos outros vídeos do canal que a gente vê uns que eu pintei, né? Sim, com certeza. Que eles dão uma ilusão, principalmente de longe. Talvez de perto não dá muito, mas de longe tem toda uma... Inclusive, a gente usa, né, os cenários grandes na igreja. Que você fez umas Principalmente casas bem quando, grandes. quando você vê os de longe, Yeah. você vê muita diferença. Porque eles funcionam todos juntos, assim, eles criam uma harmonia de cor que fica uma coisa mais... Fica mais profissional o efeito. Escuta, e pode ficar alguns lugares assim sem ser Pode, pintado totalmente, pode, assim, né? meio
meio... Isso depende de como você tá trabalhando, mas meio Aham. assim, né? Porque você quer que tenha... Porque às vezes a casa tava meio envelhecida, Isso. né? Então, Então, ó, aqui a gente já tem uma casa pronta. aqui eu Vamos faltou. adicionar um detalhe. Yeah. Aqui, ó, no topo, mas se a gente quer chegar no segredo, aqui a gente pode jogar aqui, ó. Esse daqui é o que vai dar o brilho que finaliza. É como se fosse a ponta, né, do teto. A gente põe o branco aqui e o escuro aqui. Que é o terraço, né? Como se fosse a parte de cima do terraço. Dá aquela ilusão boa. Isso, ó. Vamos ver lá de longe como que tá. Como ficou aí? 10. Então é isso. Então, Esse é o jeito mais simples. Você pode fazer umas configurações que tem mais dobras e outras casas, mas esse daqui essa é a mais simples, é o mais né? simples, isso. Poderia ter feito em três dobradas, né? Poderia. Yeah. Então, essa ficou a dica para hoje A da gente faz parte aqui de um fora. desenho ou a senhora acha que pra esse vídeo tá bom? Acho que Porque não eu ia precisa. pôr aqueles madeirinhas só pra... Então põe, que por eu acho favor. que elas são Gente, essenciais. essa sugestão da madeirinha fica bem 10. Eu não sei, eu acho que eles estão assistindo o vídeo, né? Se estão até Aham. aqui, é porque eles estão... Se ficaram atrás. até aqui, vão aproveitar e vão E poder ver fazer. o segredo aqui da... Lembra que dá para descascar também um pedaço do papelão em algumas casas e ficar uma textura como se fosse... Sim, você pode trabalhar mais a textura. Se você não estiver fazendo uma coisa que é mais pra essa ilusão aqui de cores, igual eu mostrei pra você, você pode ir pro lado da textura real. E aí você põe outras coisas aqui, você descasca, você faz como você quiser. Ó, primeiro você faz pra fazer aquelas madeirinhas que eu acho que usavam na construção. É o que segura o teto, né? Imagino que seja isso. Então você põe aqui uns círculozinhos. Na mão livre mesmo. eu tô Nada vendo, aqui você é- pinta até de cabeça para baixo. Tá um pouco mais complicado nesse sentido. Mas dá pra ir. Fez as madeirinhas? Tá. Aí você vai pensar. Esse é o lado aqui, ó, que tá a espessura da parede. Então, eu vou jogar a espessura da madeirinha pra esse lado aqui, tá? Mais Ao escura. contrário? É o contrário. Eu espero que sim, porque eu tô vendo de ponta cabeça aqui mesmo. Pôs aqui. Então, ó, só uma meia luazinha aqui com um pincel. Não precisa ficar uma coisa super trabalhada. Se você gosta daquele negócio super detalhado, Tem gente gaste que é bem seu detalhista. tempo como você gosta, não tem problema nenhum com isso. Só que pra dar o efeito, isso daqui já basta. Principalmente se você tá trabalhando de longe. A gente tá fazendo aqui um cenário que é menor, então talvez nesse caso você queira fazer uma coisa mais detalhada, tá? Só que como a gente tá também fazendo um vídeo mais rápido, eu imagino que tudo bem. Aqui eu tô pondo um tom um pouquinho mais claro, que é onde o sol bateria de cima. E pra finalizar, eu pego o tom arroxeado aqui, que é mais ou menos o da parede, dessa parede aqui. E eu vou fazer a sombra dele, tá? Então eu jogo aqui, nessa parte aqui desse lado. Gente, que privilégio vocês estão tendo aí, ó. Não tive essas aulas, não. Uau! Muito 10. Muito 10 mesmo. E aí você pode jogar, eu pus um pouquinho de água aqui, e aí você faz assim, ó, pra a sombra meio que diluir pra esse lado. E aí é isso, eu acho que tá bom já. Nossa, Deu a ideia. tá precioso. No outro vídeo a gente mostra o lado interno. Ai, deixa eu mostrar aqui assim, olha gente, fazendo cenário, fazendo várias dessas casas. Vai ficar lindo, olha, a sala da Escola Sabatina de vocês vai ficar maravilhosa. Cubra tudo que tiver por lá e usa o papelão para fazer o cenário bem bonito para suas crianças. Elas merecem, e você também, porque quando você vê o trabalho tão bonito, você fica feliz. Tá aí, gente, um abraço, até a próxima vez, tá bom? E muito obrigada, Siloé. Por nada.